Os planos de saúde agora são obrigados a fazer o teste sorológico para a Covid-19. Pesquisadores brasileiros descobrem em cavalos anticorpos superpotentes contra o novo coronavírus. A China diz que identificou em frangos importados do Brasil o vírus da Covid-19 e produtores afirmam que a contaminação foi na embalagem. O presidente Jair Bolsonaro inaugura em Belém a primeira etapa do Porto Futuro. E nós vamos mostrar como a descoberta de um fóssil de lagostim na Antártica ajuda a entender as mudanças climáticas. Após uma disputa judicial, a Agência Nacional de Saúde decidiu hoje que os planos de saúde são obrigados a oferecer os testes sorológicos para diagnosticar a Covid-19. Ao vivo, a repórter Mariana Jungmann traz os detalhes para a gente. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Paulo, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o que a ANS decidiu, então, é que os planos de saúde estão obrigados a cobrir os exames sorológicos para os pacientes que apresentem sintomas de Covid-19 a partir do 8º dia, ou também para crianças e adolescentes que apresentem sintomas da chamada síndrome multissistêmica inflamatória, que pode aparecer após, então, a infecção por Covid-19. Eles não ficam obrigados a cobrir esse tipo de exame se ele tiver sido realizado há menos de 7 dias ou também para pacientes que não tenham sintomas, mas queiram fazer o exame para retornar ao trabalho ou num pré-operatório, por exemplo. Nesses casos, os planos não estão obrigados a fazer a cobertura do exame sorológico. A gente lembra que o exame sorológico é aquele realizado por meio do sangue do paciente e que detecta a presença de anticorpos da Covid-19 e que, por isso, ele não tem efeito se realizado com menos de 7 dias de infecção. Paulo. Obrigado, Mariana. Pesquisadores brasileiros desenvolveram em cavalos anticorpos superpotentes para tratar a Covid-19. E o próximo passo agora é testar a descoberta em seres humanos. A corrida para a cura da doença, que já tirou mais de 700 mil vidas em todo o planeta, tenta avançar mais um passo. E os responsáveis por isso são pesquisadores brasileiros, que descobriram anticorpos até 100 vezes mais potentes contra o coronavírus. Os trabalhos começaram em maio e apostaram na soroterapia, um tratamento usado há décadas contra doenças como raiva, tétano e picadas de animais peçonhentos como cobras. O método consiste em injetar uma pequena amostra do veneno em cavalos, que não adoecem e produzem anticorpos de forma rápida. No caso da Covid-19, os pesquisadores injetaram um pedaço do coronavírus nos cavalos. Depois, eles retiraram uma amostra de sangue, de onde foram extraídos anticorpos superpotentes. O próximo passo é o teste em humanos. Só depende agora da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente espera uma aprovação mais rápida por parte da Anvisa, porque já é um produto conhecido e testado. O que muda é só a antigenicidade, a ligação desse anticorpo, que é um fragmento do anticorpo, é a partícula FAB, que vai ligar no vírus. Mas o produto é o mesmo que a gente já produz. A descoberta foi uma parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o Instituto Vital Brasil e a Fundação Oswaldo Cruz, que já protocolaram o pedido de patente. Os laboratórios estão preparando agora a produção do soro em larga escala. A gente tem condição de produzir aqui 300 mil ampolas ano e pode se associar a outros laboratórios do Brasil. O ministro interino da Saúde fez hoje um balanço sobre as ações do governo no combate à pandemia. Numa audiência virtual com deputados e senadores, o ministro disse ainda que deve fechar a contratação da vacina de Oxford até o fim da semana que vem. Eduardo Pazuello afirmou que o Ministério está atento a todas as opções. Disse ainda que os dados sobre a vacina russa são incipientes e a melhor opção no momento é a vacina do Reino Unido. A AstraZeneca com Oxford é ainda a nossa melhor opção, nós estamos nela e vamos fazer a contratação, acredito que até sexta-feira da semana que vem. Sim, nós estamos atentos à vacina russa e caso essa prospecção seja positiva, nós devemos também participar.
O Ministério da Saúde tem em caixa hoje 41,7 bilhões de reais em crédito extra para a Covid-19. Mais de 26 bilhões já foram empenhados. O Brasil adotou uma nova estratégia de testagem e a meta é processar 115 mil exames por dia. Em relação a medicamentos, quase 20 milhões já foram distribuídos. O governo está fazendo novas aquisições junto a outros países e a OPAS e já realizou um pregão eletrônico para suprir a demanda de estados e municípios. 1.300.000 moradores da capital de São Paulo desenvolveram anticorpos para o novo coronavírus. O número faz parte da 4ª etapa do inquérito sorológico promovido pela Prefeitura da cidade. E quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Priscila Kersh. Oi, Priscila, boa noite. Oi, Paulo. Boa noite a você e a todos. A estimativa é que cerca de 11% da população paulistana desenvolveu anticorpos para a Covid, índice próximo do levantamento anterior, o que indica uma estabilização da doença aqui na capital. Segundo o levantamento, cerca de 40% das pessoas com corona foram assintomáticas. Outro destaque é que a chance de quem trabalha fora de casa ter a doença é quase 3 vezes maior em relação ao teletrabalho ou home office. Em todo o estado, são mais de 674 mil casos confirmados da doença. 26.324 pessoas morreram e mais de 457 mil estão recuperadas. E no Rio de Janeiro, a Prefeitura mostra indefinição sobre como será a liberação da permanência nas praias. A Flávia Grossi tem as informações. Boa noite, Flávia. Oi, Priscila, exatamente. Boa noite para você, boa noite para todos. É uma das atividades preferidas por quem mora aqui no Rio de Janeiro, que é ir à praia e que ficou bem mais difícil durante a pandemia. E autorizar ou não essa atividade tem gerado polêmica aqui no Rio de Janeiro. No início da semana, o prefeito Marcelo Crivella disse que ia demarcar trechos de areia para evitar aglomeração e que os banhistas teriam que reservar esse trecho por meio de um aplicativo. Mas hoje o prefeito voltou atrás e disse que vai reavaliar essa decisão, que tem gerado muita controvérsia, até porque a prefeitura não tem como fiscalizar todas as praias da cidade. O que está valendo agora é que o banho de mar é permitido, mas ficar na areia só para fazer atividade física. A gente atualiza agora os dados do coronavírus em todo o estado. Já são mais de 188 mil casos confirmados, 14.412 mortes e mais de 167 mil recuperados. Paulo. Obrigado, Flávia. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 105.463 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora, 1.262 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 3.224.876 casos confirmados até aqui. 60.091 também nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo o Ministério da Saúde, 2.365.640 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. Depois de 4 meses seguidos de queda, o setor de serviços voltou a apresentar resultado positivo em junho. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. Foram quase 3 meses e meio com mesas vazias e portas fechadas por conta da pandemia do coronavírus. Um período difícil que, aos poucos, começa a ser superado. Com a flexibilização do isolamento social, o restaurante voltou a receber o público. O movimento ainda não está normal, mas o retorno dos clientes já representa um alívio. A gente não atuava no delivery, né? Para a gente entrar nesse mercado é um pouco mais complicado, mas apesar de ser já uma ajuda ao orçamento da empresa, por mais que esteja devagar, mas a gente pode receber e conseguir, né, pagar as contas que ficaram atrasadas durante esses meses e conseguir ir retomando de forma gradual o trabalho. Uma pesquisa do IBGE mostrou que em junho o setor de serviços voltou a subir depois de 4 meses de queda. E os restaurantes, ao lado dos hotéis, tiveram um papel fundamental na retomada desse crescimento, com uma alta de 17,3%. De maio para junho, o setor de serviços cresceu 5% na média nacional. Foi a segunda maior alta desde o início da pesquisa, em janeiro de 2011. O crescimento foi registrado em 21 das 27 unidades da federação.
Entre os segmentos com maior destaque estão o setor de turismo e o de transportes. Mas os números positivos de junho ainda não foram suficientes para superar a perda acumulada entre fevereiro e maio. E nos últimos 12 meses, o resultado continua negativo. O setor de serviços, com isso, ainda se posiciona 24% abaixo do recorde histórico ocorrido em novembro de 2014 e está 14,5% abaixo de fevereiro de 2020, que é o período pré-pandemia. Nessa época de pandemia, a procura por cursos de qualificação profissional online aumentou. Veja na reportagem da Vanessa Leda. A meta era alcançar 100 mil inscritos, mas a procura foi muito maior. 1 milhão de pessoas se inscreveram nos 23 cursos de capacitação online gratuitos do Senai, lançados logo no início da pandemia. Segurança do trabalho foi um dos mais procurados, cerca de 120 mil inscrições. Em seguida veio o curso de finanças pessoais. Destaque também para a tecnologia da informação e indústria 4.0. Tudo isso um reflexo da busca por qualificação profissional diante de demissões por causa da crise e também um sinal de que muita gente está aproveitando o isolamento social para renovar os conhecimentos. A pandemia teve um efeito dramático sobre o emprego, crise econômica e crise social, mas é também um momento de oportunidade. Muitos trabalhadores jovens têm buscado, exatamente nessa pandemia, perseguir novas competências, novas qualificações. O Roberto é formado em eletrotécnica, ficou desempregado no início da pandemia e gastou tempo livre fazendo 9 cursos. Isso mesmo, 9 cursos no Senai. Foram cursos assim que me ajudaram muito na minha formação profissional. Eu sou técnico em mecânica, estou concluindo eletrotécnica e são cursos na área de programação, na indústria 4.0. São cursos decisivos, essenciais para a formação do profissional na área da indústria. E para quem se interessou, as informações estão em mundosenai.com.br. O endereço também traz serviços como orientação profissional e ofertas de vagas de emprego. O turismo também é um setor muito afetado pela pandemia. E para minimizar esse impacto na hora da retomada, empresários, profissionais liberais e autônomos ligados ao turismo no Amazonas podem consultar num só lugar as linhas de crédito oferecidas por instituições públicas e privadas. Veja os detalhes na reportagem da TV Encontro das Águas, afiliada da TV Brasil. O setor de turismo foi um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Para ajudar na retomada da economia, a Amazonas Tour criou uma cartilha direcionada aos empresários do setor. Uma das opções de linha de crédito apresentada na cartilha da Amazonas Tour é o financiamento de crédito emergencial, disponibilizado pelo governo do estado com um orçamento de 90 milhões de reais. A gente tem linhas específicas para empresas, a gente tem linhas específicas para microempreendedores individuais e temos linhas específicas também para profissionais liberais. Então, trazendo isso para a atividade turística, por exemplo, um guia de turismo que é um profissional autônomo pode também pleitear essa linha junto à FEAM. A FEAM é a agência de fomento do estado do Amazonas. Autoridades da cidade chinesa de Shenzhen disseram ter encontrado traços do novo coronavírus em embalagens de asas de frango congeladas produzidas aqui no Brasil. Foram analisadas diversas amostras do mesmo lote de asas de frango, mas apenas uma testou positivo e todas as pessoas que tiveram contato com o produto não foram contaminadas com o vírus. O diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, minimizou a suspeita da contaminação e disse que não há evidências de que os alimentos ou a cadeia alimentar participem da transmissão do vírus. A Associação Brasileira de Proteína Animal informou que o setor analisa as informações e que ainda não está claro em que momento houve a eventual contaminação da embalagem. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disse que não foi comunicado oficialmente sobre o caso e reforçou que a produção dos congelados obedece protocolos rígidos para garantir a saúde pública. Daqui a pouco você vai ver como a internet 5G pode mudar o nosso dia a dia. É depois do intervalo.
Em Belém do Pará, a primeira etapa do Porto Futuro foi inaugurada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A revitalização da área deve impulsionar o turismo e o comércio na região. Logo na entrada, a fonte dá as boas-vindas ao novo complexo de lazer de Belém. Tudo foi planejado levando em conta a sustentabilidade e a acessibilidade. Há anos, a população reivindicava a revitalização da zona portuária da cidade. Eu posso trazer meus filhos para cá e brincar com meu bebê, porque o parque é lindo, tá perfeito. O Parque Belém Porto Futuro fica numa região estratégica, ao lado do porto de passageiros da cidade, na Baía do Guajará, onde chegam barcos com centenas de pessoas todos os dias. A expectativa é que cerca de 8.000 pessoas passem por aqui todos os dias. O parque é a primeira etapa de uma série de obras de revitalização da zona portuária de Belém. Esta obra é relevante, é importante, é essencial para o desenvolvimento do turismo, para o desenvolvimento do comércio, para se gerar emprego, renda. Na cerimônia de inauguração, o presidente Jair Bolsonaro destacou outros investimentos no estado. Já encaminhei ao Tarcísio estudo para a ponte no Rio Xingu. Assim como no passado concluímos a BR-163, que há mais de 40 anos estava inconclusa. E eu tenho orgulho de dizer a vocês que estamos com 1 ano e meio de governo, sem uma sequer denúncia de corrupção. A adição de biodiesel ao diesel aqui no Brasil vai cair de 12% para 10% por litro. O anúncio foi feito hoje pelo ministro de Minas e Energia. Segundo ele, a mudança vai garantir o abastecimento nos próximos 2 meses, já que, por causa da pandemia, as entregas previstas de biodiesel podem não ser suficientes. Chegamos à conclusão de que não haverá volumes de biodiesel suficientes para atender o percentual obrigatório de mistura de 12% para os meses de setembro e outubro. Desse modo, novamente, vemos a necessidade de promover a redução da mistura para 10%. Durante o período citado, a missão brasileira de ajuda ao Líbano pousou hoje na capital Beirute. O avião da Força Aérea Brasileira desembarcou com 6 toneladas de alimentos, medicamentos e equipamentos de saúde. São doações do governo e da comunidade libanesa que mora no Brasil. A ajuda reforça o apoio da comunidade internacional aos moradores de Beirute. Na semana passada, houve uma mega explosão num depósito de nitrato de amônio no porto da cidade. Também hoje, um acordo histórico de paz foi selado entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. O anúncio foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que intermediou as negociações. Um dia histórico, publicou no Twitter o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O Sheikh Mohammed bin Zayed, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, também escreveu sobre o pacto e destacou os acordos que vão ser estabelecidos a partir de agora entre os Emirados Árabes e Israel. Já o presidente dos Estados Unidos falou em um grande avanço. Donald Trump foi peça fundamental para o acordo acontecer. Ele intermediou longas discussões e lembrou que muitos acreditavam que o acordo seria impossível. O pacto foi batizado de Acordos de Abraão. Ele estabelece a normalização total das relações entre os países do Oriente Médio. Prevê a criação de embaixadas e acordos bilaterais em diversas áreas, como segurança, tecnologia e turismo, inclusive com voos diretos de um país para o outro. E o principal ponto é a suspensão das ações de Israel para anexar terras na área da Cisjordânia. Os Emirados Árabes são o terceiro país da região a firmar acordo de paz com Israel, que já reatou relações com o Egito e a Jordânia. A 5ª geração da internet móvel, ou 5G, pode revolucionar a economia e a vida de todos nós. O leilão das frequências do 5G está previsto para o começo do ano que vem e é cercado de expectativas dentro e fora do setor de telecomunicações. Alimentação, transporte e comunicação na tela do celular só se tornaram possíveis na medida em que a internet foi avançando nos números. Antes do 3G, 4G, as mensagens só podiam ser escritas, nem pensar em áudio e vídeo. A 5ª geração da internet móvel, ou 5G, vai revolucionar a forma como vivemos. A gente está falando de algo extremamente revolucionário.
talvez a gente já comece a falar em carros andando sem o motorista, drones entregando mercadorias na sua casa. Os especialistas apostam que em breve não será mais necessário instalar roteadores e cabos em casa. Tudo será conectado direto no 5G. Por isso, essa será a internet das coisas. Computador, televisão, geladeira, vários aparelhos online e todos eles controlados da palma da mão. A estabilidade e a velocidade vão popularizar a inteligência artificial. Nos smartphones, a mudança deverá ser maior por dentro do que por fora. A taxa de atualização sendo mais rápido permite, por exemplo, colocar processador mais potente, colocar uma câmera com mais funções, aumentar e sim bastante a parte de inteligência artificial, porque tudo passa a ser real time. Um leilão no ano que vem vai ofertar as frequências para que o 5G finalmente desembarque por aqui. Quanto maior a frequência, necessita maior número de antenas, porque o alcance da cobertura é menor. Então, isso exige do país também, principalmente das legislações municipais, uma atualização. Veio para mudar o mundo, quer dizer, é uma tecnologia revolucionária, não é só aumento de velocidade. Consegue, a partir daí, realizar novas formas de trabalhar, novas formas de negócios também. Mais de 680 mil servidores públicos receberam o auxílio emergencial de R$ 600 de forma indevida. O levantamento é da Controladoria Geral da União e inclui servidores federais, estaduais e municipais de todo o país. Os pagamentos foram feitos até meados de julho e geraram prejuízo de quase R$ 1 bilhão. As informações da CGU foram enviadas ao Ministério da Cidadania para que os benefícios suspeitos sejam bloqueados. Uma operação da Polícia do Rio de Janeiro prendeu e apreendeu hoje pelo menos 45 pessoas suspeitas de agredir mulheres. A operação tinha o objetivo de cumprir 100 mandados de prisão no estado. A delegada responsável pela ação explicou que os casos de violência contra a mulher caíram 50% durante a pandemia, mas que isso indica uma subnotificação causada pelo isolamento social. Os suspeitos eram considerados foragidos e têm entre 17 e 70 anos de idade. Os crimes incluem agressões verbais, físicas e sexuais. E no Distrito Federal, a Polícia Civil indiciou 12 pessoas por tráfico de animais silvestres. No mês passado, uma naja e outras serpentes exóticas foram encontradas na capital. No dia 7 de julho, o estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Krambeck foi internado no Distrito Federal após ter sido picado por uma cobra naja, uma das serpentes mais venenosas do mundo. Como o animal habita o continente asiático, a polícia logo suspeitou de que estava diante de um caso de tráfico de animais. Nos dias seguintes, após uma denúncia anônima, os agentes resgataram outras 16 cobras que estariam ligadas ao esquema criminoso. Os resultados da investigação foram divulgados hoje pela Polícia Civil. Segundo o inquérito, Pedro Krambeck comprava serpentes de outros estados, criava os animais em cativeiro montado na própria residência e vendia os filhotes por R$ 500 cada um. A mãe e o padrasto de Pedro também teriam se envolvido na prática criminosa, além de amigos do rapaz que participavam da guarda das serpentes e criaram uma rede para retirar as cobras da casa de Pedro e escondê-las em outros locais quando começou a investigação do caso. Segundo a Polícia Civil, dentre as 12 pessoas indiciadas estão o estudante, os familiares e amigos dele envolvidos no caso e um ex-comandante do Batalhão de Polícia Ambiental da PM do DF. Todos respondem em liberdade e aguardam a decisão da Justiça. Assim como os membros da família, houve uma atuação para dificultar as investigações por parte do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. No dia em que se procurava a naja e também no dia subsequente em relação às 16 serpentes encontradas no ar. E hoje a polícia do Distrito Federal capturou mais uma cobra, uma sucuri, que também estava em situação irregular em Águas Lindas, cidade na divisa do DF com Goiás. A serpente tem 8 metros e o caso está em investigação. Pesquisadores do projeto Paleoantar apresentaram hoje um fóssil de lagostim
que foi encontrado na Antártica. As informações publicadas na revista científica Polar Research podem ajudar a entender a biodiversidade e as mudanças ambientais do planeta ao longo de milhões de anos. O fóssil do lagostim foi encontrado em James Ross, ilha localizada no leste da Antártica. A nova espécie, chamada Oploraria equinata, viveu no período Cretáceo, entre 75 e 80 milhões de anos, época que a região tinha um clima mais ameno. Media cerca de 20 centímetros, habitava ao fundo do mar e se alimentava de peixes e carcaças de animais. Este é o terceiro tipo de lagostim encontrado na Antártica. Para fazer a análise do fóssil, os pesquisadores usaram uma técnica com luz ultravioleta. Sem a luz UV, é muito difícil da gente perceber as diferenças que estão presentes aqui nesse material. Tá? Então, o uso dessa técnica foi fundamental para a gente conseguir desvendar o que seria esse material e chegar aqui hoje e apresentar para vocês. O fóssil foi descoberto por pesquisadores que fazem parte do projeto Paleoantar, na expedição na Antártica, realizada em 2016. Estávamos prospectando uma área que tinha um pequeno morrote. Na base desse morrote, eu encontrei este nódulo de mais ou menos 13 centímetros de comprimento e que continha um fóssil. E toda vez que você encontra parte de um nódulo, você sabe que tem uma segunda metade. Além de reconstruir a história da vida do planeta, pesquisas como esta ajudam a entender melhor fenômenos como as mudanças climáticas. Conhecendo o passado da Antártica, todos os processos que ocorreram para sua modificação até se congelar, a gente consegue entender a biodiversidade distribuída por todo o nosso planeta. E o Repórter Brasil de hoje termina aqui. Você fica agora com o programa TV Brasil Esporte. Uma ótima noite e até amanhã.